Gravando. Então, a gente concentrava essas forças, né, num único ponto do corpo, que é como se toda a massa estivesse concentrada ali. Então, o centro de massa é um ponto super importante, porque, às vezes, o movimento dos corpos, como eu falei lá no vídeo, né, o movimento dos corpos é complexo, das partes desse corpo, mas o movimento do centro de massa vai ser um movimento bastante simples, né, ou simplificado. Por quê? Porque o movimento do centro de massa, ele pode ser descrito como se todas as forças externas estivessem concentradas naquele ponto, tá? Então, ele é um movimento mais fácil de ser caracterizado, tá? Eu dei um movimento ali daquele bastão, acho que ficou claro, né? Então, o início daquela aula foi justamente foi uma definição ali matemática, não só apenas física ali, mas como a matemática mesmo. Onde está o centro de massa do corpo? Como é que eu identifico esse ponto matematicamente? E vocês viram, quando a gente tem um sistema de partículas, né? A gente pode lá determinar o X do centro de massa, o Y do centro de massa, o Z do centro de massa, se o corpo está lá no espaço. E é, basicamente, uma média ponderada, né? Peraí. Então, a gente identificava as coordenadas, né, do centro de massa como uma média ponderada, que eu estava falando. Então, a parte do corpo onde tem mais massa, ela puxa o centro de massa para mais perto dela, né? Então, a gente identificou essas coordenadas através daqueles somatórios, né? Se eu tenho um sistema de partículas, pensa bem, se você tem um sistema de várias partículas, pessoal, e tem que entender o movimento dessas partículas. Você vai tentar simplificar a sua situação, senão você vai ter que ficar fazendo N equações de movimento, que seria computar as forças sobre cada partículazinha. Então, isso, matematicamente, fica muito dispendioso, né? Você resolver aquilo ali analiticamente, todas essas N equações, né? Então, o que você faz? Você pode analisar o movimento do centro de massa, em relação, né, para analisar esse sistema como um todo, tem um aspecto geral do movimento desse sistema. A gente também analisou a posição do centro de massa para distribuições contínuas de massa, né, em que o somatório vai se transformar numa integral, né, e o exercício que eu tinha deixado para vocês fazerem era o exercício, deixa eu ver se ele está aqui, é o exercício da lista número, qual foi mesmo, gente? Número 19, né? Lá naquele vídeo eu até comentava sobre alguns outros exercícios. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar depois, tá? Mas o exercício para entrega era esse 19. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse exercício, a resposta desse exercício deixa eu anotar aqui, né? Então, o X do centro de massa é 11 centímetros e o Y do centro de massa é menos 4,4 centímetros. Vocês obtiveram isso? Alguma dúvida? Deu certo, gente? Deu isso mesmo? Aí eu errei o X, hein? Eu acho que eu esqueci de colocar algum sinal de menos, hein? Tá, O depois X confere. também não deu muito certo, não. Tá, então, basicamente, mas como é que vocês fizeram o tratamento dessas barras? Então, ó, a gente tem um sistema de 3 barras. Como essas barras, isso vocês têm que prestar atenção também no enunciado, tá? Toda vez que falar que o objeto lá, que tem uma certa distribuição de massa, ele for homogêneo, então, quer dizer que a densidade de massa desse objeto é constante, né? Em toda a extensão do objeto. Então, sempre o centro de massa, nesses casos, vai estar no centro geométrico, certo? Então, basicamente, você vai virar bem parecido com aquele triângulo equilátero que eu dei um exemplo lá na aula, que eu até pedi para a turma fazer, né? Então, aqui, olha, dessa barra de cima, o centro de massa vai estar exatamente no meio dela.
No meio dela, se você for dividir, ela tem quanto aí? Ela tem 22, né? Então, vai ser 11 para cá e 11 para cá. Essa barra da esquerda, o centro de massa dessa barra também vai estar no meio. Então, vai ser 11 para cá, 11 para baixo. E essa aqui também, o centro de massa vai estar no meio. Então, é como se, na verdade, a gente substituísse um problema de 3 barras por um problema de 3 massas. Então, a massa de cima tem 42 gramas e as massas laterais têm 14 gramas. Então, é basicamente um problema de um triângulo localizado ali, tá? Só que tem mais massa em cima do triângulo, né? Então, vocês vão simplesmente seguir aquele somatório. X do centro de massa vai ser igual ao somatório de I, né? Igual a 1 até 3, de de MI, XI, dividido pela massa total. Então, ó, você identifica, né? Quem que é a massa 1, quem que é a massa 2, quem que é a massa 3. Então, provavelmente vocês erraram, foi conta aí mesmo, né? Vamos pegar, ó, M1 é o 42, X1 é o 11, né? M2 é o 14, X2 é 0, que é essa barra daqui. M3 é 14 de novo, e o X3 é 22, dividido pela massa total, tá? Então, vai dar essa resposta aí, a gente vai perceber, então, olha, que o X do centro de massa é lá no 11, é coerente isso, né? Ou seja, está sobre essa linha aqui, ó. Que o X tem exatamente 11 centímetros. E o Y está dando menos 4,4, que é necessariamente negativo, o Y também, né? Porque se o zero está aqui, né, gente? Lembra que a posição do centro de massa, ela só é definida a partir de um sistema de referência. O seu sistema de referência é arbitrário, tá? Se você quiser colocar o centro do seu sistema no centro do triângulo, pode também, você vai achar outros valores, né? Mas, tá. Beleza? Então, o que a gente vai ver, baseado nesse sistema de referência aqui, é que estão esses valores, tá? Nesse sistema que está mostrado. E a gente vai ver que é menos 4, ó. Menos 4 é negativo, justamente porque o zero está aqui, né? E vai estar aqui mais para cima, ó. Não vai dar exatamente ali no meio do triângulo, não. Por quê? Porque tem mais massa em cima. Então, se tem mais massa em cima, né, nessa média ponderada, ela puxa o ponto para cima, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Botei o centro do sistema na base da primeira barra. Base que você fala é a direita? Centro na base também. Eu coloquei na esquerda também, professora. Nesse ponto meu laranja. É aqui que vocês estão falando? Isso, eu coloquei aí. No xizinho azul ou na bolinha laranja? No X azul. Ah, tá. Então, se quem colocou no X azul, aí achou realmente os valores totalmente diferentes, tá? E esses vão ser os valores para quem colocou Esses aqui são os valores para quem colocou o zero aqui, ó, no ponto laranja. Tá? Beleza. Para quem colocou aqui no ponto azul, X vai dar o mesmo, mas o Y vai dar positivo. Isso aí. Então, vocês estão vendo que a posição do centro de massa depende exatamente do seu sistema de referência. Beleza. Então, vamos voltar lá. Tá? Nós vamos fazer um exercício Vamos fazer, então, um exercício? Deixa eu ver se eu posso fazer isso aqui. Acho que é melhor já matar esse exercício antes de falar sobre o momento linear. Que é o exercício 14, né? Foi alguém dessa sala que me falou que estava confuso com o exercício 14? O exercício 14 não tem nada a ver com o momento linear, então eu vou resolver ele antes. Tá bem.
Pode botar presente aí, tá, gente? Então, vamos resolver o exercício 14 juntos? Vocês chegaram a resolver esse exercício aí? Eu não pedi não, né? Eu só comentei sobre ele lá na aula, né? Então, vamos lá, pessoal, vocês vão me ajudando. O problema desses exercícios, vocês vão ver até o final do curso, até o capítulo lá de momento angular. O que vai começar a acontecer, pessoal, é que a sua matéria de leis de Newton, ela é fundamental, cinemática continua fundamental. O que vai acontecendo é que a gente começa a aplicar uma série de conceitos todos ao mesmo tempo. Então, se você esqueceu completamente como é que faz a análise de movimento de um projétil, você vai começar a ter dificuldade, porque além daquilo, nós temos que lidar com outras coisas, tá? Então, vamos lá, olha, eu tenho duas partículas lançadas da origem do sistema de coordenadas, ou seja, daqui, no instante t igual a 0. A partícula 1 tem massa 5 gramas, é lançada horizontalmente para a direita, num piso sem atrito, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, ó, se eu for analisar a minha partícula 1, aqui, ela é uma partícula, né, que está saindo aqui da origem, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. A minha partícula dourada, essa aqui tem massa 5 gramas, né? Já a minha partícula 2, ela tem massa 3 gramas, e ela está, no instante t igual a 0, lá, saindo da origem, com um vetor velocidade inclinado, que faz um ângulo θ aqui com a horizontal, ele não dá o ângulo θ, e essa velocidade inicial da partícula 2 é de 20 metros por segundo. Tal. E aí fala, pessoal, que esse ângulo θ é tal que a partícula 2 se mantém sempre acima da partícula 1. O que significa isso, pessoal? As duas vão estar andando, ó, daqui a pouquinho a partícula 1 vai estar aqui. A partícula 2, vocês concordam que o movimento da partícula 2 é um movimento de projétil? É isso? Porque ela foi lançada, é um movimento oblíquo, né? Então a partícula 2 vai estar aqui, ó. Vai fazer essa trajetória parabólica, como a gente já conhece. Então, quando a partícula 1 estiver aqui, a partícula 2 está aqui. Quando a partícula 1 estiver aqui, a partícula 2 está aqui. Então, o que acontece é que esse ângulo é bem definido, tal que a partícula 2 está sempre em cima da partícula 1. Aí fala, qual é a altura máxima alcançada pelo centro de massa do sistema das duas partículas? Aí depois, beleza, pergunta mais coisas. Qual é a velocidade, qual é a aceleração do centro de massa ao atingir a altura máxima? Então, olha só, pessoal. Estão vendo que o problema complicou? Porque não é mais o problema de uma partícula realizando o movimento de um projétil. É um movimento de duas partículas e eu estou querendo saber informação sobre o centro de massa do sistema de partículas. Vocês concordam, pessoal, que o centro de massa, a partícula 2 tem massa 3, né? E a partícula 2 tem massa 3 e a partícula 1 tem massa 5. Então, o centro de massa está em algum ponto entre aqui a partícula 1 e a partícula 2, mais próxima da partícula 1 ainda, né? Porque ela é mais massiva. E aí, o que acontece? Então, nem vamos ler as perguntas, né? Quero construir esse raciocínio aqui com vocês, um raciocínio mais geral do que só responder aquelas perguntas ali. Eu quero que a gente consiga demonstrar como o centro de massa do sistema evolui com o tempo. Ou seja, vocês concordam que se a partícula 1 anda e a partícula 2 anda, o centro de massa também anda, né? Então, no fim das contas, eu quero descobrir como que o meu centro de massa evolui com o tempo, né, em X, qual que é o meu X do centro de massa e qual que é o meu Y do centro de massa, em função do tempo. Que aí eu sei exatamente onde o centro de massa está, que tipo de trajetória que ele vai fazer. Será que o centro de massa, ele vai reto, assim, ó?
Ou será que o centro de massa também executa um movimento de projétil? Então, a gente tem que conseguir mostrar isso, tá? Pessoal, como que eu vou determinar o X? Qual a expressão que eu vou usar para determinar o X do centro de massa? Não é um sistema de partículas? Então, eu vou usar aquela minha expressão, tá? Então, eu vou começar aqui para X. Para X, lembrem que X do centro de massa, não é aquele somatório, não vai ser M1, X1, mais M2, X2, dividido por a massa total, né, que é M1 mais M2. Só que agora o X do centro de massa, ele é função do tempo. Por quê? Porque os outros X também são função do tempo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Basta eu resolver essa expressão. Como é que eu acho X1 de T? Se eu tenho uma partícula que anda com uma velocidade constante de 10 metros por segundo, como é que eu acho X, a posição dessa partícula em função do tempo? Como? Seria a velocidade, o produto da velocidade com o tempo. Isso. Então, a velocidade é constante, né, pessoal? Então, você sabe lá da cinemática, a velocidade é o deslocamento num dado intervalo de tempo. Então, você sabe que o deslocamento em x, ele vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Esse movimento aqui em x da partícula 1 é mRU, Deus vê tudo, não é isso, gente? O que é o deslocamento dessa partícula 1? É a posição final que ela vai estar, que você nunca sabe, né, que é uma função do tempo, quer dizer, menos a posição inicial. Qual que é a posição inicial em x dessa partícula? Zero, porque ela partiu da origem, não é isso? Então, ó, o deslocamento é igual a velocidade, que é 10 vezes o tempo. Então, achei lá, ó, que o x1 de t é igual a 10 vezes t. Né? Ou seja, no instante 0 ela está na origem, no instante 1 ela está na posição 10, no instante 2 ela está na posição 20 e por aí vai, tá? Agora, a minha próxima etapa, então, é achar o x2 de t. E o x2 de t, gente? Como é que eu acho o x2 de t? Beleza. Como é que eu acho o x2 de t? Eu não preciso fazer nenhuma conta, é só olhar para o enunciado. Vai ser igual a x1? Exatamente, vai ser igual a x1. Né? Porque, né, gente, lembra que no movimento do projétil, o movimento em x, ele é sempre mRU, não é isso? É o movimento em y que é variável. Certo? Então, como a partícula 2 está sempre em cima da partícula 1, vocês concordam que a componente x delas tem que ser sempre igual? Porque senão, se a partícula 1 estiver aqui e a partícula 2 tiver uma componente x diferente, ó, lá do meu sistema, a 2 sai de cima da partícula 1, né? Então, deixa eu apagar aqui. Então, eu poderia comprovar, eu poderia fazer a conta, achar o dst baseado na componente x lá, a mesma coisa, né? Pela partícula 2, mas é isso aí, ó. Então, achar x2 de t, lembra que x2 de t é igual a x1 de t, porque 1 está, 2 está sempre sobre a 1. Então, eu vou ter que o x2 de t também vai ser igual a dst. Ou seja, eu sei qual que vai ser, então, a posição x do centro de massa, basta eu substituir esses valores lá, ó. Logo, né, eu vou colocar o dst lá em evidência, então vai cortar, né, a soma das massas vai cortar em cima e embaixo, então eu vou ter que o x do centro de massa, em função do tempo, vai ser igual a dst também, dst metros.
Ok? Agora, vamos ver como que vai ser o y do centro de massa. Se o y do centro de massa for uma função linear no tempo, então eu vou ter uma reta, ó. Que vai ser linear em x, linear em y, então o centro de massa vai fazer uma reta na diagonal, tá? Vamos ver o que a gente encontra. O que vocês acham, pessoal? Que pode dar uma reta isso? Então, lembrem de uma característica importante do centro de massa. O movimento do centro de massa, ele é tal que pode ser descrito como se todas as forças externas estivessem atuando nele. Então, é como se o peso das partículas estivesse atuando nesse ponto lá, ó, do centro de massa. Então, vocês concordam que vai ter que ser um movimento parabólico? Tá? Não tem como vai dar uma parábola também. Então, não tem como esse centro de massa sair lá andando em linha reta, tá? Porque se eu tenho a força peso puxando ele para baixo, em algum momento, isso vai ser um movimento desacelerado, né? Desacelerado. Então, em algum momento, ele atinge uma altura máxima e começa a baixar, tá? Se for em linha reta, ele nunca atinge essa altura máxima. Então, vai dar uma parábola também, e é isso que a gente vai mostrar, então, agora, fazendo para y. Então, para y do centro de massa, lembra o que é y? Y é a mesma coisa, é a massa 1, vezes como y1 da partícula 1 muda, mais m2, y2, dividido pela massa total. Quanto que é y1 de t? Quanto que é y1 de t? É 0, professora? 0. Isso aí, porque ela está andando em linha reta em x, né? 0. Ai, só ligar o ventilador aqui, gente. Então, y1 é 0. E y2, aí que nós vamos fazer y2. Y2 é o y de uma partícula, de um projétil. Como é que eu faço isso? Ah, isso vem lá das equações da cinemática. Então, lembra, quais são as equações da cinemática? V é igual a VO mais AT. Lembra que a aceleração é G aqui para baixo, né? Que mais? D é igual a VOT mais meio de AT ao quadrado, e V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD. Então, a partir dessas equações do movimento acelerado com aceleração constante, que no caso é a aceleração da gravidade, como é que eu posso escrever y2? Y2 eu escrevo a partir da equação 1, 2 ou 3? Dois, concordam? Eu posso usar 3 lá para responder as perguntas, mas a 2 é a que vai me dar a expressão para o y. Porque, lembra que isso aqui é em y, né? Já que o movimento em y aqui é acelerado, né? Então, olha lá da equação 2. Da equação 2, o que é o deslocamento em y? É sempre o y final, que é o seu y2 qualquer, menos o y inicial. O y inicial é 0, porque saiu da origem. Vai ser igual a VOT. Lembra que isso aqui tudo é y. Qual que é a velocidade inicial em y? Qual que é a velocidade inicial em y? Olha lá, você sabe que pode falar. 10 metros por segundo. 10? Não. Sim, mas como seria um vetor y ali, nós podemos verificar ali que é por haver o ângulo, que ele se mantém verticalmente acima da partícula 1, seria a velocidade vezes o seno gente. Então,
Aqui é VOY, né? É 10 vai ser o VOX dele. Então, olha só. O VOY vai ser igual a 20 vezes o seno de θ, concorda? Sim, Então, a gente tem que sim. descobrir o θ. Como é que eu vou descobrir o θ? Eu sei que o VOX... É igual Isso, eu ao... sei que tem que ser igual ao da partícula 1, não é isso? Então, eu sei que o VOX tem que ser 10, porque essas partículas andam juntas em X. Então, a partir daqui, eu vou descobrir que o θ, na verdade, é 60. Ó, se o VOX é 10, VO, cosseno de θ, né, que é o VOX, tem que ser igual a 10. O V0 é 20. Então, 20 cosseno de θ é igual a 10. Então, eu vou ter que cosseno de θ é igual a meio. Então, θ é igual a 60 graus. Então, como eu achei que θ é igual a 60 graus, o VOY vai ser igual a 20 vezes seno de 60, que vai dar 17 metros por segundo. Dúvidas aí, pessoal, nisso? Alguém não entendeu como eu achei que o VOY é igual a 17? Então, ó, Y2 vai ser igual a VOY, que é 17T, mais meio de AYT ao quadrado. Quanto que vale AY? A aceleração em Y é a aceleração da gravidade, o módulo é 9,8, mas como ela está contrária ao meu sistema de referência, menos 9,8, né? Então, vai ser menos 9,8 dividido por 2, então vai ser menos 4,9 T ao quadrado. Então, ó, cheguei à conclusão que Y2 de T é igual a 17T menos 4,9 T ao quadrado. Então, matei lá o Y do centro de massa. Então, Y do centro de massa vai ser igual a M2 sobre M1 mais M2, que multiplica o Y2, ó, que é 17T menos 4,9T ao quadrado. M2 é 3. M1 mais M2, 8. Então, aqui vai dar 3 oitavos. 3 oitavos. Então, ó, se eu te perguntasse uma coisa mais geral, que é como o Y do centro de, como o centro de massa se movimenta, vai ser dado por esse X do centro de massa e o Y do centro de massa. Tá bom? Então, um movimento parabólico também. Tá? Agora, vamos responder as perguntas. Qual é a altura máxima alcançada pelo centro de massa? E depois a velocidade e a aceleração na altura máxima. Como é que eu vou achar a altura máxima alcançada pelo centro de massa, pessoal? Lembra que a altura máxima está relacionada ao Y, não é isso? Tem nada a ver com X, né? Então, eu posso usar aqui, olha, a equação, isso aqui é tudo para Y, né? Vocês concordam que eu posso usar a equação, posso resolver esse problema de... Isso, calculo Y do vértice. Vértice que você diz é o quê? Da parábola, né? Só que eu tô sem a equação da trajetória, né? Eu teria que achar a equação da trajetória. É isso que você quis dizer, Bruno? Achar a equação da trajetória. Ah, posso fazer então, seguindo essa sua ideia aí, Bruno, a gente sabe que vai dar uma parábola, né? Então, a parábola, no ponto de máxima, a gente sabe que a derivada
no y de máximo, essa derivada aqui vai ser 0, né? Então, eu posso falar que o meu dy é quando o meu y vai ser máximo, né? Pode usar a equação 3 também, Camila. Então, ó, são essas duas formas, né, que a gente tem para fazer. Vou só indicar a do Bruno, que vai dar a mesma coisa da Camila aí, tá? Então, olha, se eu pensar que no y máximo, quando que eu tenho um máximo de uma função? Quando eu fizer a derivada dela igual a 0, né? Então, se eu derivar isso aqui, para eu achar o y máximo igual a 0, eu vou achar que o y máximo vai ser 15,3, tá? Eu fiz desse jeito aí do Bruno, mas tem que dar certo também pela equação 3, ó. A equação 3 para o ponto de máximo, ó, vai ser o quê? De 3. Quanto que é a velocidade em y lá no ponto 3? Quanto que é a velocidade em y lá no ponto de altura máxima, pessoal? 17? Não, 0. 0, exatamente. Então, que é no ponto de máximo, o y para, né, para inverter o movimento. Então, ó, 0 vai ser igual à velocidade inicial em y, que aí sim é o seu 17 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, que é 9,8, vezes o deslocamento, que é justamente o seu y máximo, né? Que o deslocamento é o y máximo menos o 0. Fazendo essa conta, vai dar os 15,3, tá? Se eu não fiz conta errada, aí é isso. Beleza. Achamos o y máximo. E aí, pergunta a velocidade e a aceleração do centro de massa lá nesse ponto máximo. Então, lá no ponto de máximo, do centro de massa, né? A gente sabe que o centro de massa também vai fazer um movimento parabólico, como a gente comprovou aí, né? Vendo o x e o y desse ponto. Qual que vai ser a velocidade do centro de massa, pessoal? No ponto de máximo, né? No ponto de máximo de qualquer movimento lá de projétil, que é esse movimento parabólico, se você for olhar no ponto de máximo lá, como é que fica o vetor velocidade dessa partícula? Tem velocidade em y? A gente acabou de ver que não, né? Porque no ponto de máximo ele para em y. Não tem velocidade em y, mas tem velocidade em x. Não é isso? E o VY aqui é igual a 0. Isso na altura máxima. Então, olha, como é que eu calculo a velocidade em x no ponto de altura máxima? A velocidade em x vai ser 10, né? Porque, ó, se o x do centro de massa é 10t, a velocidade do centro de massa é a derivada, né? Isso aqui em qualquer instante de tempo. Só que ela é constante, ó. Ela não depende do tempo. Então, o tempo inteiro ela vai ser 10, tá? 10 metros por segundo. Né? E como a gente sabe aqui que o VY, na altura máxima, vai ser igual a 0, então ele pede ao vetor velocidade, aí é só colocar 10 metros por segundo na direção I. Tá bem? E sobre a aceleração, pessoal? Aceleração é aceleração só em Y, né? Porque o movimento em X é mRU.
Aí você pode pensar, você sabe que ele está sujeito a simplesmente a aceleração da gravidade, né? E simplesmente colocar que a aceleração é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado na direção J, e você comprova fazendo a derivada segunda disso aqui, ó. Que vai dar, não vai dar 9,8, né? Que vai dar, tem que multiplicar por esse fator externo aí. Não, vai dar assim. Deixa eu ver. Então, a derivada primeira de y de t vai ser igual a 3/8, que multiplica 17 menos, tá certo, menos 9,8 t. Então, a derivada segunda vai ser igual a menos, né, que corresponde à minha aceleração, vai ser igual a 3/8, que multiplica 9,8. Não fiz essa conta, não, só fazer essa conta aqui. Tá bem? Ups. Então, pessoal, esse foi um exercício de, não é nada de momento linear, é só vendo como a gente pode, né, quando a gente falar de um exercício de centro de massa, não vai ser simplesmente te dar um triângulo, uma barra, uma coisa assim, falar, acha a posição lá do centro de massa, tá? Você pode fazer, analisar a mesma trajetória de um centro de massa, de um sistema de partículas. Então, você tem que entender o que está acontecendo com as partículas individualmente. Alguém, foi você, Camila, que falou que estava com algumas dúvidas, o 14, deu para esclarecer aí? Não lembro quem falou. Foi assim, deu para esclarecer. Tá. E aí, pessoal, agora vamos dar uma olhada nessa questão do momento linear, para a gente já fazer pelo menos uns 2 exercícios, que eu acho que dá tempo. Então, olha só, momento linear, deixa eu aparecer aqui. O momento linear é mais uma grandeza que está aparecendo. A gente viu todas aquelas grandezas vetoriais lá de lei de Newton, cuja, né, e a grandeza principal, que se a gente for pensar, era a força, né? Aí a gente passou por um formalismo de trabalhar com escalares, que foi energia mecânica do sistema, cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, trabalho, né, e viu que a gente pode analisar esses problemas em função aí dessas variações de energia, de conservação ou não da energia mecânica de um sistema, e agora a gente vai analisar problemas que envolvem conservação ou não de uma outra grandeza, que é momento linear, que é vetorial. Então, aí a gente tem que redobrar os cuidados com o sinal dessa grandeza, já que ela é vetorial, né? Então, tudo é definido a partir de um sistema de referência. Então, deixa eu ver. Aí tá, né? O momento linear, então, ele é definido como um produto da massa pela velocidade, né, do seu corpo. E aí, eu expliquei isso direitinho lá na aula, que a gente pode escrever a segunda lei de Newton, lembra que segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração? A gente pode escrever a segunda lei de Newton na versão de momento linear. Não é verdade? Porque se a gente deriva aqui dos dois lados, deriva aqui, a gente chega nessa mesma equação, né? Então, a gente também pode escrever que força resultante corresponde a dp dt, né? A taxa de variação temporal do momento linear do meu sistema, tá? Então, você tem taxa de variação do momento, é porque está variando a velocidade, não é isso, gente? Ou seja, tem uma força resultante atuando ali, naquela partícula, por exemplo. O que mais que foi importante dessa aula? Ah, tá. Foi a condição de conservação, que é o que a gente precisa retomar para a aula de hoje.
Eu fiz lá na aula, eu não vou refazer a dedução, tá? Se alguém tiver alguma dúvida naquela dedução, que tá lembrando aí do vídeo, me fala, mas eu só vou anotar o resultado principal. E lá naquele vídeo eu fiz uma dedução quando eu tinha duas partículas no sistema lá de coordenadas, M1 e M2. E aí o que eu fiz foi computar a força externa total que estava atuando sobre esse sistema, o somatório das forças. Eu estava supondo, né, que tem uma série de forças atuando sobre a partícula M1, então existem as forças externas atuando sobre a partícula M1 e existem as forças externas atuando sobre a partícula M2. E fazendo, né, a dedução lá, depois vocês podem rever, a gente concluiu que, se eu olhar o somatório de todas as forças externas que atuam nesse sistema, no caso de duas, mas podia ser de N partículas, isso vai corresponder à taxa de variação temporal do momento total desse sistema. Essa é uma conclusão super importante que a gente chega. Mas o que é isso, Lívia? O que é momento total? Momento total é o momento do conjunto de partículas. Não é isso? A partícula 1, qual que é o momento dela? M1, V1. Somado com o momento da partícula 2, M2, V2. Vetorialmente, né, gente? Se uma está para cá e a outra está para cá, você vai fazer uma soma vetorial. Não é isso? Então, o momento total é a soma dos momentos. Estou sempre procurando minha borracha aqui. É a soma dos momentos. E o que é o somatório das forças externas? Isso aí, geralmente, até pega mais, né? Pensa bem, pessoal. Essas partículas lá, movimentando, elas podem interagir entre si. As forças de interação entre as partículas não são forças externas. Por quê? Porque o meu sistema são as duas partículas. Então, se uma exerce uma força sobre a outra, por exemplo, cargas elétricas que estão atraindo ou repelindo, essas são forças internas, tá? Então, quem gera mudança no momento linear total do sistema são as forças externas. Então, por isso que você tem que definir bem quem é o seu sistema. Se o meu sistema são só as duas partículas, então a Terra não está no meu sistema. Então, vocês concordam aqui que o peso dessas massas são forças externas, nesse caso? Estou dando um exemplo. Tá? Então, para você saber quem é força externa, você tem que definir o seu sistema. Tudo bem? Então, beleza. Ok, gente? Aí, daí, então, eu chego na condição de conservação do momento linear, que vocês vão ver que, em termos práticos, vai ser muito importante para resolver problemas de colisão entre partículas. Então, o que eu chego à conclusão? Ó, então, se o somatório das forças externas sobre um sistema de partículas for igual a zero, quer dizer que o dp/dt é igual a zero. Ou seja, quer dizer que não há variação do momento total do sistema, não é verdade? Então, o momento total é conservado. Então, momento total do sistema, essa é a condição de conservação. Entenderam, pessoal? Você vai olhar para um sistema, vai ver se o somatório das forças externas sobre esse sistema é zero, como que isso pode acontecer? E, por exemplo, imagina que você tem duas partículas que vão ser jogadas uma contra a outra e elas estão em cima de uma mesa. Quem que é meu sistema? Meu sistema são as duas partículas. Então quais são as forças externas que atuam sobre o meu sistema? Quais são as forças que atuam sobre o sistema? Uhum. Hã? Peso, concordam, gente? Normal. Porque a Terra não pertence ao sistema, a mesa não pertence ao sistema, então elas são forças externas. Mas essas forças externas se anulam. Então, vocês concordam que nessa situação, de que eu tenho duas, no negócio da sinuca, por exemplo, né, numa mesa de sinuca, você vai estudar a colisão de duas bolas, elas estão em cima da mesa, o somatório das forças externas é igual a zero, então o momento total
do sistema vai ser conservado. E aí, isso aí você pergunta, e daí, né? E daí é que você pode inferir uma série de coisas. Se você sabe a situação antes, você prevê para onde as bolas vão após a colisão. Ou então você infere o contrário. Se você vê a trajetória das bolas após uma colisão, você prevê como que elas estavam antes. Isso é fundamental em física de partículas. Né? Para você estudar novas partículas ou comportamento de partículas, muitas vezes você provoca colisão entre as partículas. E a partir da situação, do momento dessas partículas após a colisão, você tem informações sobre o antes. Então, você consegue até prever a massa de uma partícula, por exemplo, tá? Então, isso é importante, usar essa questão da conservação, dar informação sobre o sistema, tá? Então, o momento total é conservado. Isso quer dizer o quê? Que o momento total, antes de acontecer alguma coisa, por exemplo, uma colisão, uma explosão, é igual ao momento total depois desse evento aí, de uma colisão, de uma explosão. Ah, então se eu tenho duas partículas, é isso aí, ó. A massa da primeira partícula vezes a velocidade inicial dessa primeira partícula, combinado com a massa da segunda partícula com a velocidade inicial da segunda partícula, tem que ser igual a massa da primeira partícula vezes a velocidade final da primeira partícula, mais a massa da segunda partícula vezes a velocidade final da segunda partícula. Isso tudo vetorial, ou seja, isso pode ser que você tenha que fazer nas duas dimensões, ou nas três, né? Em x, em y, em z. Você pode separar o problema e analisar tudo separado. Mas vamos supor que essa colisão foi ali só em x, ó. Então, eu posso até tirar a setinha, porque eu sei que está tudo nessa direção. Então, se alguém tinha velocidade para a esquerda, se eu definir meu eixo assim, ó, quem tinha velocidade, vamos supor que essa primeira bola tinha vamos supor que a colisão foi assim, ó. Essa é a bola 1, essa é a bola 2. Então, a primeira bola tem uma velocidade negativa aqui, tá? Eu coloco o sinal referente a esse vetor. A segunda bola também vai ter uma velocidade negativa, tá? Afinal, aí você vai fazer a conta e ver o que vai acontecer. Ah, se essa bola que para e essa que volta, entendeu? Pela conservação, você prevê o que acontece. Tá bem? Então, vamos aplicar um problema. Então, a condição para a conservação do momento que o somatório das forças externas sobre esse sistema seja igual a zero. Vou fazer 2 exercícios da lista. Deixa eu ver. Então, vamos fazer o 20 e 28. Tinha uma da explosão aqui, cadê? Deixa eu ver, 27. É, esse aqui. Então, olha lá o 27, um pouquinho. Um corpo em repouso na origem de um sistema de coordenadas XY. Então, aqui está o corpo em repouso. Explode em 3 pedaços. Na verdade, você pensa o seguinte, tá? Eu vou desenhar um sistema assim, é como se você tivesse... Aqui está o XY. Aqui tá, é como se fosse uma granada, tá? Que está lá no solo, ó. Um caso aí real. Essa granada vai explodir e os 3 pedaços vão andar no plano XY aí, tá? Então, desenhei mal esse eixo aqui. Então, esses 3 pedaços vão andar nesse plano, tipo no chão. Então, tá, esse problema, antes da explosão, você tinha que esse corpo, tinha uma determinada massa, estava com uma velocidade 0.
E aí, então, você sempre tem uma situação, pessoal, de antes e depois, tá? Justamente para você ver essa conservação ou não. Depois da explosão, um pedacinho de massa M está se movimentando com velocidade menos 30 metros por segundo. Então, aqui, menos 30 metros por segundo na direção I. O segundo, também de massa M, está se movimentando com velocidade menos 30 na direção J. Então, vou fazer aqui. O terceiro pedaço tem massa 3M e você tem que identificar a velocidade desse pedaço. Determine o módulo e a orientação da velocidade do terceiro pedaço logo após a explosão. Então, vocês concordam que antes da explosão, eu tinha na origem um corpo de massa 5M, não é verdade? Porque, né, tem sempre a conservação da massa ali. Então, tinha um corpo de 5M, que a velocidade inicial em x era 0, e a velocidade inicial em y era 0. Ou seja, pessoal, qual que era o momento total do sistema antes da colisão? Ou seja, momento total inicial. 0. 0. Né? Então, o momento total inicial é 0, tanto em x quanto em y. Então, agora você tem que se perguntar, o momento total vai ser conservado? Porque aí, depois, tem que se manter 0. E aí, eu consigo informação sobre a massa 3M. Então, a gente tem que se perguntar, o somatório das forças externas que atuam sobre o sistema é igual a 0? E é igual a 0, né, gente? Porque a força que atua aí sobre esse sistema é o peso e a normal. Porque você tem essa granada no chão, né? Então, a conservação como somatório das forças externas sobre o sistema é igual a 0, a conservação do momento total do sistema. Então, aí, agora eu já concluí que o momento total final também tem que ser igual a 0 em x e em y. E aí, eu não sei, o que vocês preferem, né? Vocês preferem criar equações para escrever isso, ou vocês simplesmente olham para esse desenho e já conseguem identificar qual que é a velocidade da massa 3M? Então, vou fazer primeiro com as equações, tá? Que em geral vocês vão ter problemas mais complicados, que você vai querer montar seu sisteminha. Então, olha, se eu pensar lá, em x, o que eu tenho? Que o momento inicial é 0, total. E o final? O final, lembra que momento linear é mv, né? Então, o final é o da soma das 3 partículas. Então, da partícula 1 em x, tá, pessoal? Em x vai ser a massa vezes a velocidade dela. Qual que é? Menos 30. Só porque eu defini o meu x para a direita, tá? Somado com o momento da segunda massa. Vamos chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2 e essa aqui de 3. O momento em x da segunda massa, 0. Concorda? O momento em x da terceira massa vai ser a massa, que é 3m, vezes a velocidade. Qual que é a velocidade em x? É o que você está querendo descobrir. Então, vai ser vezes vx. Tá? Então, vou passar isso para lá, cheguei à conclusão que menos 30m é igual a 3m vx. Corto as massas, a velocidade em x. Ops, aqui é mais, né? Vou passar para lá somando. Então, Vx vai ser 10 metros por segundo. Então, a velocidade desse pedaço 3m aqui, em x tem que ser 10 aqui para a direita. Pelas minhas contas. Entenderam? Vamos lá para o y. Em y, o momento total antes era 0. Então, 0 tem que ser igual ao momento total depois. O momento total depois é a massa 1 vezes a velocidade em y, que é 0.
mais a massa 2, que é m, vezes a velocidade em y, que é menos 30. Mais a massa 3, que é 3m, vezes a velocidade em y, que eu não sei. Então, ó, vou chegar à mesma conclusão, que 30m é igual a 3mvy, a velocidade em y também deu 10 metros por segundo positivo. Então, o que está pedindo nesse exercício é determine a orientação e o módulo. Então, o módulo, se você fosse escrever o módulo dessa velocidade, do corpo 3 vai ser 10 na direção I, combinada com 10 na direção J, metros por segundo. E o módulo? O módulo é raiz quadrada do quadrado das componentes, né? Então, o módulo de V3 vai ser igual a raiz de 100 mais 100. Então, vai ser raiz de 200 metros por segundo. Ok, pessoal? Aí, você pode pensar assim, mas tinha um jeito mais fácil de eu pensar isso? Tem, é simplesmente olhando os desenhos lá. Ó, tá uma massa M aqui com 10, né? Uma massa M aqui com 10 para baixo, é isso? Não, com 30, né? Com 30, aqui também com 30, e uma massa 3M aqui, ó. Você tem que identificar esses vetores da massa 3M para zerar tudo. Né? Então, o que você tem que fazer, pessoal? Você não pode falar que vai ser assim, não, ó. Que vai ser 30 para cima e 30 para a direita. Por que eu não poderia falar que é 30, 30? Para zerar tudo. Por causa da massa? Isso, porque não é a velocidade que tem que conservar, né? É o momento. Então, o momento é o produto da massa com a velocidade. Então, olha, tem que dar 30N para a esquerda. Então, tem que compensar com 30N para a direita. Então, por isso que aqui é 10N, ó. Que eu vou multiplicar com 3 lá da massa. Tem que dar, deu 30M para baixo, então tem que dar 30M para cima. 30M para cima, tem que compensar, então, só com 10. Tá? Então, você podia fazer esse exercício simplesmente analisando isso, graficamente. Tá? Ele era um exercício mais simples que dava para fazer isso. Beleza? Então, vamos fazer mais um exercício de conservação, que é o 28 da lista. Eu posso apagar esse aqui, gente? Nem pode. Apaguei. Então, vamos. Então, agora, vamos prestar atenção aqui no 28, que é bem parecido, mas, né, a geometria vai mudar. Olha, tem uma bola de aço de massa meio quilo que está presa numa extremidade de uma corda de 70 centímetros de comprimento. Então, aqui, 70 centímetros. Então, aqui, 70 centímetros. Então, essa bola aqui, meio quilo, a massa dela, e esse bloquinho, que ela vai colidir no bloco, é 2,5, são 2,5 quilos. Então, a bola vai ser abandonada. Então, lá em cima, ela tem uma velocidade 0. Vai ser abandonada, vai colidir com o bloco de 2,5, que está inicialmente em repouso. A colisão é elástica. Então, estão entrando alguns termos que vocês vão ver começar a aparecer em colisões, tá?
Eu vou explicar. A colisão é elástica e fala, determina a velocidade da bola e do bloco imediatamente após a colisão. Tá? Então, olha só, pessoal, quando vocês encontrarem esses problemas de colisão e falar de uma colisão elástica e de colisões também que são inelásticas, o que isso quer dizer? Na colisão, em todas as colisões, se o somatório das forças externas sobre o sistema for igual a zero, sempre vai haver conservação do momento linear total do sistema, né? Que foi o que a gente viu. Se a colisão for elástica, então, além do momento linear total, vai ser conservada também a energia cinética total do sistema. Não é a energia mecânica, tá? A energia cinética do sistema vai ser conservada. O que é a energia cinética total? É a energia total. Energia total inicial, quer dizer, antes da colisão, é igual a energia cinética total após a colisão. Tá? Então, pensa lá nesse sisteminha da bola e do bloco, que ele falou que é uma colisão elástica. Quem que é a energia cinética total antes da colisão? É você olhar para esse sistema exatamente nessa situação aqui, ó. Quando fala antes, pessoal, é imediatamente antes, tá? Não é com a bola lá em cima parada, não. Tá? Senão você vai pensar assim, antes o bloco tá parado. A bola tá parada, a energia cinética inicial é zero. Não. É imediatamente antes e imediatamente após, tá? Então, imediatamente antes, a bola tá chegando aqui no bloco com alta velocidade, não é? Então, o bloco tá parado e a bola tá chegando com essa velocidade. Imediatamente antes de trombar, tá? E, então, existe uma energia cinética inicial, que é devida à bola, né? Tá? Então. E a final? A final é exatamente o que vai acontecer depois. Tipo assim, a bola vai voltar, então você tem que a velocidade dela tá para cá, você calcula a energia cinética e soma com a energia do bloco. Você não sabe o que vai acontecer com o bloco, tá? Ou seja, é só uma equação a mais no seu problema, tá? Que vocês vão ver que ela vai ser muito útil, porque muitas vezes você vai ter mais incógnitas do que equações só pegando, analisando o momento linear, por exemplo. E nas colisões inelásticas? Nas colisões inelásticas, você sabe que a energia cinética não é conservada. Aí você fala assim, mas então eu continuo só com a equação do momento? Você vai ter só a equação do momento para você trabalhar. Aí, geralmente, quando a colisão é inelástica, ele fala assim, houve perda de tantos por cento da energia cinética, aí você consegue fazer contas, tá? Se houve perda de 30% da energia cinética, então você sabe que a energia cinética final é 70% da inicial. Tá? Então, aí você acaba conseguindo construir uma segunda equação a partir de uma dessa informação, tá? E vocês vão ver também que pode acontecer nesses exercícios, pessoal, da colisão ser completamente inelástica. Completamente inelástica é o caso onde a maior perda de energia possível, cinética. E, completamente inelástica, os corpos se movem juntos após a colisão. Então, se for completamente inelástica, os corpos se movem juntos após a colisão. E aí você tem uma característica interessante também na sua equação, que é o seguinte, pensa bem, o momento continuou conservado, né? Só a energia que não conservou, a energia cinética. Então, antes, vamos supor que você tem duas partículas, aí no final elas ficaram grudadas, tá? Então, antes você tinha assim, ó, M1, V1, mais M2, V2, é igual. Se os corpos grudaram, como é que fica o momento final? A massa vai ser a massa total. E a velocidade? A velocidade final é a mesma para os dois corpos, já que eles estão grudados, eles estão se movimentando juntos, tá? Então, você fica com uma equação mais simples, já que eles vão andar juntos.
Tá bem? Esse para esse caso aqui, ó. Ok? Então, vocês conseguem, a princípio, resolver diversos desses exercícios. Tem algumas questões que eu vou resolver na aula que vem, né, a síncrona, que falam sobre impulso, que é só uma integralzinha que eu resolvo um exemplo, tá? Então, vamos lá, ó, terminar isso, antes que a aula acabe. Então, nós entendemos o problema, ó, a bola parte lá de cima do repouso, colide com o bloco lá embaixo, e eu quero saber o que acontece no final, com a bola e com o bloco, quais são as velocidades, sendo que a colisão é elástica. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal, nós temos que o momento linear vai ser conservado, já estou adiantando aí, o momento linear vai ser conservado porque as forças externas que atuam sobre o sistema, quem que vai ser meu sistema? Meu sistema vai ser bola e bloco. As forças externas que atuam sobre o sistema, o somatório delas é igual a zero, elas vão se anular. Então, no bloco tem ali peso normal, na corda tem ali peso e tensão, tá? Então, eu tenho que o momento total de antes é igual ao momento total de depois, tá? Então, vamos montar essa primeira equação, pessoal. Quem que é o momento linear imediatamente antes da colisão? Ou seja, nessa situação aqui embaixo, ó. Então, momento linear total. Vou montar a equação completa, para vocês depois acompanharem no vídeo direito. Então, vai ser, eu vou chamar a bola de 1 e o bloco de 2, tá? Então, vai ser M1, como tá tudo em X, tá, pessoal? Porque depois que colidir lá embaixo, só vai andar em X, tá? Aí você pode pensar, não, mas a bola pode subir, vai ter Y também. Então, lembra, cuida, tem muita gente que se confunde nisso. Gente, é o imediatamente depois. Imediatamente depois, a bola vai estar com um negócio para horizontal, tá? Não tem como, beleza? Então, eu vou fazer tudo em X. Então, M1, V1I, mais M2, V2I, tem que ser igual a M1, V1F, mais M2, V2F. O que eu posso simplificar? Vocês concordam que V2I é igual a zero? Porque o bloco, inicialmente, estava parado. Ó, eu não sei V1F nem V2F. Eu sei V1I? Eu conheço o V1I? Que é a velocidade com que essa bola chega aqui. Como é que eu consigo descobrir isso? Fala aí pra mim, galera. Se não fosse um exercício de colisão, não tivesse nada a ver com colisão, eu tivesse uma corda que eu ia abandonar, uma corda com uma bola, eu ia abandonar essa bola de uma altura de 70 centímetros e ela ia chegar aqui. Eu quero saber qual que é a velocidade que ela chega no ponto mais baixo. Como é que vocês iam resolver isso? Pegar o ponto crítico da função, o ponto que seria o mínimo da função. Mas dá velocidade? Uma coisa que a gente já viu, gente. A gente já viu isso. Não tem nada a ver com colisão isso. Conservação da energia mecânica. Lá em cima, a bola só tem energia potencial gravitacional. Quando ela chegar aqui embaixo, se eu definir... energia cinética. Isso. Se eu definir que esse é meu ponto, né, de energia potencial gravitacional igual a zero, então toda a energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética, né?
Então, por conservação da energia mecânica, eu tenho, ó, que toda a energia potencial gravitacional lá em cima se transformou em energia cinética aqui embaixo, né? Lembra de associar aqueles pontos, né? A e B. Então, olha, quando eu fizer essa conta, considerando o G igual a 9,8 e o H igual a 70 centímetros, que eu tenho que passar para metro, na verdade, né? Para dar velocidade em metros por segundo, eu vou achar que essa velocidade vai dar 3,7, tá? Metros por segundo. Alguém não entendeu isso, gente? Preciso repetir? Ó, então, essa velocidade é 3,7 metros por segundo, tá? E eu sei as massas, então eu vou simplificar. Quanto que dá meio vezes 3,7? 1,85. Então, isso aqui vai dar 1,85, tá? Então, a massa aqui, M1, se não me engano, é meio, né? Então, tá, vai dar 1,85. Qual que é a unidade de momento linear, pessoal? Unidade de momento linear é quilo vezes metro por segundo, tá? Massa vezes velocidade, mas eu tô omitindo aqui, tá? Então, 1,85 vai ser igual a meio V1F mais 2,5 V2F. Essa é a minha primeira equação, ó, que é a equação da conservação do momento. Só que eu tenho duas variáveis e uma equação. Eu preciso de outra equação, que envolva V1F e V2F para resolver. Eu vou tirar essa equação de onde? Quem que vai me dar outra equação? O fato dele ter falado que a colisão foi elástica. Então, se a colisão foi elástica, a energia cinética inicial total tem que ser igual à energia cinética final total. Então, a inicial quer dizer imediatamente antes da colisão. Ó, a bolinha chegou aqui, ó. Tá quase encostando no cubo lá. Então, ela chega com velocidade de 3,7 e o cubinho estava parado. Não é isso? Então, a energia inicial vai ser meio de M1, V1, I ao quadrado, mais meio de M2, V2I ao quadrado, é igual a meio de M1, V1F ao quadrado, mais meio de M2, V2F ao quadrado. Aqui, ele estava inicialmente parado, então esse termo zero. Então, aqui, ó, vai ser meio corta com meio, né? Que a massa é meio. V1i ao quadrado, então a velocidade da bolinha inicial ao quadrado, vai ser igual a esse meio corta com esse meio, V1f ao quadrado, que eu não sei, mais 2,5 dividido por 2, V2f ao quadrado. Então, achei aqui a minha segunda equação. Agora, eu consigo resolver, certo, gente? Eu isolo alguma dessas variáveis ali em cima e substituo aqui embaixo e vou conseguir achar V1f e V2f. Tá bem? Então, nós vamos concluir aí que após a colisão, V1f vai ser igual a menos 2,5 metros por segundo, e V2F vai ser igual a 1,2 metros por segundo. Então, essa é a resposta final. Então, vamos pensar o que vai acontecer, então. Ela te dá a previsão do que vai acontecer. Então, essa aqui era a situação antes. Então, depois, olha só, imediatamente depois, a bolinha, ó, que é a V1, ela vai ser refletida, concordam, gente? A bolinha não vai continuar para frente, não, ela vai ser refletida, porque o sinal da velocidade deu negativo. Então, essa bolinha vai refletir. E o que vai acontecer com o bloco? O bloco vai andar para frente, tá? E aí, o problema podia ter uma
outra letra, por exemplo, perguntando, qual a nova altura que a bolinha vai atingir? Aí, o que você ia fazer? Se você desprezasse os atritos, agora você ia fazer o caminho inverso da conservação de energia. Agora, toda a energia, como é que chama? Cinética, ia ser convertida lá em energia potencial. Tá, gente? Ou seja, o que vocês estão vendo? Negócio. Então, se vocês ainda não pegaram para fazer energia, o negócio vai começar a embolar. Tá? Pessoal, dá um presente de novo aí para mim. Eu vou computar só essa chamada por último, tá? Todo mundo respondeu? Eu vou encerrar agora.